Fala turma, beleza? Professor Hugo aqui. Nossa videoaula de agora é sobre o potencial elétrico, certo? Então, antes de falar do potencial elétrico em si, é importante que a gente analise um conceito chamado trabalho da força elétrica. O que é trabalho da força elétrica? Trabalho da força elétrica é o trabalho que a força elétrica vai ter para deslocar uma carga de A até B em função de uma distância, certo? E esse trabalho, vejam só, quando a carga está no ponto A, ela tem uma quantidade de energia acumulada, chamada de energia potencial elétrica. Quando ela vai para o ponto B, ela tem uma outra quantidade de energia. O trabalho é essa diferença de energias, certo? Esse trabalho realizado, o que a força elétrica gastou, vamos dizer, de energia de um ponto A para o outro, é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de A até B em um deslocamento retilíneo. Então, o trabalho independe da carga. Independe da carga, não, desculpa, independe da trajetória. O importante para determinarmos o trabalho é os potenciais, são os potenciais. Vejam só, se A e B estão no mesmo potencial, eles têm a mesma energia. Então, quando eu deslocar de A para B, a quantidade de energia não está variando. Se a quantidade de energia dos pontos são iguais, então não há realização de trabalho, certo? Outra coisa importante é que ele independe da trajetória. Já que eu mencionei energia, energia potencial elétrica. Por quê? Vejam só, se eu tenho uma carga que produz campo elétrico, nós já vimos o que é campo elétrico. Coloco uma carga de prova Q a uma distância dessa carga geradora. Quando eu soltar essa carga, supondo ela ser positiva, vai sofrer a ação da força e vai se deslocar. Ela se deslocando, ela vai entrar em movimento. Se ela entrou em movimento, ela tem uma massa, né? Ela sofreu a ação de uma força e ela tem uma massa. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, ela acelera. Se ela está acelerando, é porque ela está se movimentando. Cinemática. Velocidade é igual a aceleração vezes tempo. Então, à medida que o tempo passa, ela adquire velocidade. Então, pessoal, se ela adquire velocidade, ela tem energia cinética. E sabemos que a energia não se cria nem se destrói, ela se transforma. Então, para que ela tenha energia cinética, é porque onde ela estava, existia uma energia potencial elétrica. Vejam só como tudo se encaixa. Naquele ponto, temos energia potencial. Quando ela se movimenta, a energia potencial diminui, porque a carga se afasta. Mas essa energia potencial se transforma em energia cinética, porque ela se movimenta. Isso, vejam só como tudo se encaixa. O trabalho, a energia, a cinética, tudo se encaixa, a conservação da energia. Então, a energia de um ponto pode ser determinado por K, que é a nossa constante eletrostática, produto das cargas dividido pela distância entre elas. Aí eu tenho a energia potencial elétrica daquele ponto. E, consequentemente, eu tenho o potencial elétrico, que vai ser a quantidade de energia adquirida por essa carga por unidade de carga. Joule por Coulomb. Joule por Coulomb, pessoal, é volt. Então, o potencial elétrico daquele ponto é dado em volt, é a quantidade de energia que aquela carga consegue adquirir por unidade de carga, certo? Então, quando eu tenho dois pontos A e B, eu tenho potenciais diferentes. Então, eu tenho ali uma diferença de potencial, chamado de U. O AB é VA menos VB. Se um deles é zero, eu já chamo de potencial elétrico direto. Por quê? Um vai ser zero, eu vou ter sempre o valor VA ou VB, considerando um deles como zero. Isso a gente vai ver lá na eletrodinâmica, não se preocupem por enquanto. Certo?
Aqui só a representação, ΔV, VB menos VA, VAB, VA menos VB, é só uma questão de nomenclatura, ok? Então, como que eu calculo esse potencial elétrico? Numericamente, se potencial V é energia por carga, energia está aqui, KQQ por R. Se a carga é Q, o Qzinho vai sumir, o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, é o K vezes a carga que produz esse potencial, o campo elétrico, dividido pela distância que eu estou calculando. A única diferença dela para o campo elétrico é que a distância não é ao quadrado e o potencial elétrico ele é grandeza escalar. Questão resolvida. Na figura a seguir, temos dois pontos A e B no campo elétrico gerado por uma carga de 2 micro. O K 9 vezes 10 a nona. Qual a diferença de potencial? Calculo VA, K, a carga e a distância de 1 metro. 18 vezes 10 a terceira. VB, K, a mesma carga, distância 1,5, 12. VA menos VB, a diferença de potencial entre A e B vai dar 6 vezes 10 a terceira volts, ou 6.000 volts. O trabalho da força elétrica quando uma carga de prova de 3 microcoulombs é deslocada de A até B. Então, o trabalho é o valor da carga vezes a diferença de potencial, pessoal. O valor da carga, 3 microcoulombs, diferença de potencial, acabei de calcular. Então, o trabalho é 1,2 vezes 10 a menos 2 joule. Como ele é positivo, ele é motor, ou seja, o campo que está realizando, está fazendo a carga se mover. Beleza? Se eu tiver várias cargas pontiformes produzindo potencial elétrico em um determinado ponto, é bem tranquilo, pessoal, é só somar, operação escalar. Por quê? Potencial elétrico é a grandeza escalar. Então, eu calculo cada um separadamente e depois eu somo. É o que a gente vai poder verificar nesse exercício aqui. Vejam só, a figura a seguir mostra duas cargas elétricas, Q1, 4 micro, Q2, menos 2 micro, conforme a figura. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Então, VA, vamos fazer para o VA, vai ser o V1 mais o V2. O V1, KQ1R1 mais KQ2R2. Então, só fazer a operação aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? 9 vezes 10 a nona, tem o valor das cargas. Lembrando que a carga Q2 é negativa. A distância é a mesma, certo? Para o ponto A. Aqui, esqueci de falar, pessoal, importante aqui, ó, que o ponto A está aqui, né? Se aqui é 40 e aqui é 30, faço o teorema de Pitágoras aqui, ó, a distância de Q1 até A é 50 centímetros, que é a mesma de Q2 até A. Viu, pessoal? Esqueci de falar isso aqui, mas é importantíssimo. Tá? Então, VA, 3 vezes 10 a sexta. VB, mesmo esquema, só que agora a distância é 40 centímetros. VB, 4,5 vezes 10 a quarta. VA menos VB, um menos o outro. VAB vai dar menos 9 vezes 10 a terceira volts. Certo? Quer dizer só que o VB é maior que o VA. O potencial em B é maior. É de se esperar que seja maior, sim. Por quê? Está mais próximo, certo? Das cargas que estão produzindo. Beleza? Nessa situação. Porque isso não é uma regra, porque o valor das cargas pode ser diferente, tá? Nessa situação, o VB realmente foi maior, tá bom? Superfícies equipotenciais, pessoal. O que é equipotencial? Tem o mesmo potencial. Quais são essas superfícies? Se eu tenho uma carga produzindo, se eu pegar circunferências concêntricas aqui, em todo o percurso dela eu vou ter o mesmo potencial. V1 em função de R1. Se eu pegar aqui o V2, ó, todo o R2, não importa a direção, nesse círculo em volta aqui com o raio R2, eu vou ter o mesmo potencial. V3 em função de R3 e assim sucessivamente. Então, uma superfície equipotencial
é que ela tem o mesmo potencial em todos os seus pontos. As superfícies equipotenciais e as linhas de campo se relacionam através de algumas propriedades. Vejam só, as equipotenciais e as linhas de campo. Em uma equipotencial, o trabalho para mover uma carga elétrica sobre ela é nulo, porque estaremos sempre sobre o mesmo potencial. Questão resolvida. Vamos lá. A figura ilustra as superfícies equipotenciais de um dado campo elétrico em determinado plano. Qual o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de 2 micro de A até B? Então, o trabalho de A até B vai ser a carga VA menos VB. Vejam só, o VA menos 20 volts e o VB menos 10 volts. Menos 20 menos 10 vai dar menos 10 vezes 2. Trabalho menos 2 vezes 10 é menos 5 joules. Sabendo que os pontos A, B, C e D e E contêm uma linha de campos, esboce essa linha indicando o seu sentido. Vejam só, o sentido da linha, ele vem dos potenciais positivos e vão para os potenciais negativos, sempre normais às equipotenciais, conforme está representado aqui. Ó, o campo é sempre normal. Estão vendo o quadradinho aqui indicando que ele é perpendicular? Então, aqui, ó, se eu representasse cada um aqui, sempre estaria perpendicular, mas do maior potencial para o menor potencial. Campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme são campos formados por linhas paralelas, em que qualquer ponto que eu for analisar esse campo elétrico, teremos sempre o mesmo valor. Vejam só, tem o mesmo valor de campo elétrico. Tá ok? Aqui uma situação, eu tenho VA e VB. Para eu ir de A até B, não importa o caminho que eu fizer, seja ele curvo ou reto, o trabalho para movimentar essa carga vai ser sempre o mesmo. E para finalizar, uma questãozinha aqui. Num campo elétrico uniforme, a distância entre duas equipotenciais é 3 metros. Sendo 60 volts a diferença de potencial entre elas, qual a intensidade do campo? Vejam só, diferença de potencial pode ser dado pelo campo elétrico vezes a distância. Então, se a diferença de potencial é de 60 volts, campo elétrico E a distância entre as linhas 3 metros. Então, o campo elétrico é 20 volts por metro. Aqui, outra unidade de campo elétrico é volt por metro. Vejam só, repare na unidade da resposta. Como E, o campo elétrico, é diferença de potencial pela distância, volt por metro, que é a mesma coisa de Newton por Coulomb. É frequentemente utilizado para a intensidade do campo. A resposta significa que a cada metro que nos deslocamos numa linha de campo uniforme, acompanhando o sentido do potencial elétrico, diminui em 20 volts. Beleza? Conforme a gente determinou aqui. Tá ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre potencial elétrico. Não se esqueçam, grandeza escalar. Bem tranquilo, né? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.